Olá, alunos da EJA Nona Etapa. Eu sou a professora Sara Arinana e estou hoje com vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre biologia. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de hoje. Bem, a gente vai falar sobre estrutura dos cromossomos, um assunto super legal, bem interessante para a gente continuar aprendendo aí sobre a nossa célula. Vamos dar uma olhada na nossa primeira imagem. Então, olha aí, meu povo, o que são cromossomos? Então, vamos dar uma olhada nesse conceito aqui. São estruturas compostas de DNA que carregam genes. Quem carrega os genes? O DNA, tá, gente? Consequentemente, se o cromossomo é composto de DNA, ele também está com os nossos genes. Carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as características físicas particulares de cada indivíduo. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo, beleza? Então, olha aqui nos meus olhos verdes. Bem, você sabe que a nossa célula é composta basicamente por 3 estruturas, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lá no núcleo da célula, nós vamos ter o DNA, ok? A nossa molécula aí da vida que contém os genes. Os genes são aquelas estruturas, é um código que vai dizer que eu tenho olhos verdes, não é? A cor da pele, parda, o cabelo bem lisinho. Ah, cabelo liso esse, na chapinha. Então aí, gente, os cromossomos, eles vão ser o DNA mais algumas proteínas. Então, é o DNA ali, ó, todo enrolado, ok? Todo ali condensado. A gente não vai dizer que é o DNA enrolado, a gente diz que é o DNA condensado, porque ele é uma fita bem grande, mas ele vai estar todo enroladinho ali em algumas proteínas e vai ficar nessa forma aqui, ó, de cromossomos, beleza? E o DNA está no núcleo da célula, consequentemente, os cromossomos também estão no núcleo da célula. Beleza? Vamos voltar para cá? Muito bem. Então, olha aí, gente, para você olhar um pouquinho mais de perto as estruturas dos cromossomos. Olha aí, ó. Os cromossomos são classificados de acordo com a posição que o centrômero ocupa. Então, dá uma olhadinha para cá, deixa eu explicar para você. Então, eu tenho aqui, ó, pegar em amarelinho aqui. Aqui eu tenho o cromossomo, um lado do cromossomo, uns braços e os outros braços, que a gente chama, na verdade, cada uma dessas partes de cromátide, ok? Olha agora, bem no meio aqui, desse que eu desenhei, olha como ele tem aqui, bem aqui no meio, ele tem essa bolinha. Essa bolinha é que é o centrômero. O centrômero que está unindo as cromátides, ok? E aí eu tenho, ó, centrômero que só está unindo bem no polo, chamado, nesse caso aí, o cromossomo é classificado como telocêntrico, acrocêntrico, em que eu tenho os braços aqui menores e outros maiores, submetacêntrico, que é quase no meio, e o metacêntrico, que é o que normalmente a gente vai ver, ok? Mas o que eu estou mostrando para você é que eu tenho diferentes formas, vamos dizer assim, da posição do centrômero. Eu vou ter diferentes formas de cromossomos, mas todos eles são cromossomos, beleza? Outro nome que eu quero que você preste bastante atenção são os chamados cromossomos homólogos. Homo é igual, tá? O que são cromossomos homólogos? São pares de cromossomos herdados do papai e da mamãe, que possuem informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, quantidade e localização de genes e centrômeros similares. Como assim, professora? Tradução Sara dos Santos. Olha aqui nos meus olhos verdes. Bem, gente, o que acontece? Eu vou receber DNA de papai e recebi também DNA de mamãe. Então, metade do meu DNA é do meu pai e metade do outro DNA é da minha mãe. E aí eu vou ter cromossomos, por exemplo, que vai definir a estrutura do meu cabelo. Então, eu tenho lá um genezinho da estrutura do meu cabelo e vai estar lá no cromossomo. Eu tenho aquele outro que diz qual, mais ou menos, a altura que eu vou ter, não é? Então, vai estar lá. Então, esses cromossomos da altura da minha mãe, da altura do meu pai, são cromossomos, ó, são cromossomos homólogos, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente consegue perceber melhor. Aqui eu tenho 2 cromossomos. Esses cromossomos, eles possuem os mesmos
os genes que vão dar as mesmas características, tá? Por exemplo, cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo, o crescimento, ok? Então, os genes que os cromossomos que possuem genes que vão definir as mesmas características são chamados de cromossomos homólogos. Presta atenção, que eu não estou dizendo que os genes são iguais, ok? Olha aqui nos meus olhos verdes. Eu não estou dizendo que os genes eles são iguais. Por exemplo, o meu pai tem os olhos verdes. A minha mãe já tinha os olhos castanho escuro, ok? Então, os genes não são iguais, mas são os mesmos genes para definir cor dos olhos, beleza? Não são os genes que são iguais, são os genes que são para definir a mesma característica. Cabelo, cor da pele, olhos, altura, até um pouco de personalidade, não é? Então, são genes que vão para as mesmas características, mas os genes não são iguais, né? Aí, por isso que formam as pessoas diferentes. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui de novo. Cromossomos homólogos são os que possuem informações genéticas semelhantes, ok? Vão possuir informações genéticas semelhantes, vão para as mesmas características, beleza? Gente, olha só, cada espécie vai ter uma quantidade de cromossomos diferentes, tá bom? No nosso caso, nós seres humanos, nós temos 23 pares ou 46 cromossomos. Como assim, professora? Gente, aqui ó, nós temos 23 pares de cromossomos, tá bom? Um par de cromossomos, 23 cromossomos, você herdou do seu papai, símbolo aí masculino, e 23 cromossomos você herdou de sua mamãe, ok? Aí a gente fala que são 23 pares ou 46 cromossomos, é a mesma coisa, beleza? Aí eu quero que você dê uma olhada aqui no finalzinho, bem aqui no finalzinho. Gente, nós vamos ter 22 pares aqui, cromossomos, que vão formar todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, cabelo, pé, perna, cabeça, tudo. Só que esse último par aqui vai definir se você vai ser homem ou se vai ser mulher. Beleza? Se for homem, símbolo aqui ó, masculino, se for homem, a gente diz que o cromossomo é X e Y. Beleza? X que você herdou da sua mamãe e Y que herdou do seu papai. Se você for mulher, você herdou de sua mamãe X, porque a mamãe sempre dá X, e o pai herdou X também. É XX. O que quer dizer isso, gente? Olha aqui nos meus olhos verdes. Biologicamente, todas as suas células, elas vão ter aqui, ó, o conjunto de cromossomos. Todas as suas células vão dizer se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. XX, mulher. XY, homem. Ok? Isso não tem nada a ver com questão de sexualidade, tá bom? Isso tem a ver, a gente está focando em questões biológicas, beleza? Muito bem. O que a gente viu na primeira parte da nossa aula? A gente viu sobre os cromossomos, que os cromossomos é o DNA condensado que fica lá no núcleo da célula. A gente viu que nós temos alguns tipos de cromossomos, dependendo de onde o centrômero se localiza. Nós vimos também os cromossomos homólogos, e aqui ó, a gente está vendo o conjunto de cromossomos. O conjunto de cromossomos é o cariótipo, e nesse caso aqui é o cariótipo humano. Por que humano? Porque a quantidade de cromossomos vai variar de espécie para espécie, beleza? Então nós vimos aqui que nós temos 22 pares que vão formar todo o nosso corpo, e o último par é o par de cromossomos sexuais. Eles vão nos dizer se vamos ser homens, vão ter estrutura física de homem ou estrutura corpórea de mulher, beleza? Agora a gente vai passar para a nossa segunda parte da aula. A gente vai falar sobre mudanças nesse cromossomo, mutações cromossômicas. Olha aí, gente, o que são mutações? Mutações são mudanças acidentais. Como assim, professora, acidental?
Tropeçou, teve uma mudança? Não, gente. São mudanças ao acaso, que ninguém prevê, tá? São mudanças acidentais nos cromossomos que podem causar prejuízos ou não. O interessante é que não causa benefício, mas tudo bem. Podem ser transmitidas ao descendente, pode ou não pode. Então, mutações cromossômicas são mudanças nos cromossomos que não estão previstas, são aleatórias. Essas mudanças, elas podem ser estruturais ou numéricas. Como assim, professora? As estruturais é uma alteração no próprio cromossomo. Então, eu tenho o cromossomo lá de par número 5, aí de repente faltou uma partezinha desse número 5, ok? No próprio cromossomo. Ou ela pode ser numérica, uma alteração no número de cromossomos. A gente não tem 46... A gente não tem 46 cromossomos? Se a gente tem 46 cromossomos e de repente faltou um, eu tenho 45. Então, eu tenho uma alteração no número do cromossomo, ok? Beleza? Vamos ver alguns tipos de mutações cromossômicas? Vamos começar com a estrutural, que é no próprio cromossomo. Eu tenho aquela que o nome é deleção. Deleção é quando falta, tá? Quando tem uma perda total ou parcial do cromossomo. Então, observa aqui que eu tenho um cromossomo e olha só, eu tive uma perda de parte desse cromossomo. Então, eu tenho mutação estrutural de deleção. Isso acontece na síndrome Cri-du-Chat, ou miado de gato, em que o cromossomo 5, ele é mais curtinho, ó, tá faltando um pedacinho dele. E por que é chamado de síndrome Cri-du-Chat ou miado de gato? Porque a criança, até os 2 anos nessa síndrome, ela não fala, mas ela dá um miado semelhante a um gato. Por isso que o nome é miado de gato. Beleza? Vamos para o próximo. Duplicação. Duplicação, o nome já está dizendo tudo, né, gente? Já está dizendo que eu tenho um cromossomo e uma parte desse cromossomo, duplicou. Se duplicou. Eu tenho um segmento adicional nesse cromossomo. Então, ele normalmente tem consequências menos graves do que as deleções, tá, gente? Então, o acréscimo normalmente não vai ter muito problema. Gente, lembra que nos cromossomos eu tenho o meu DNA e, consequentemente, eu tenho o gene. O gene é o código que me diz como é que eu vou ser fisicamente. Se eu mudo esse código, eu estou mudando alguma coisa, alguma estrutura. Eu sempre gosto de comparar o gene, vamos dar uma olhada aqui? Eu sempre gosto de comparar o gene com o número do meu telefone. Professora, qual é o número do seu telefone? 9178111111. Vamos colocar assim, né? Aí, suponhamos que você erra. Puxa vida, eu vou ligar para a professora, a senhora, coloquei 111112. Vai ligar para mim? Não vai, gente, não vai. Vai ligar lá pro Serasa. O seu nome está escrito no Serasa. É a mesma coisa que acontece aqui, gente. Se eu tenho uma modificação aqui, eu vou, no meu DNA, no meu cromossomo, é óbvio que eu vou ter uma modificação na minha estrutura. Beleza? Vamos lá, mutação por inversão, outro tipo. O que é mutação por inversão? É quando eu tenho o meu cromossomo e aí ele tá vindo bonitinho aqui e de repente, inverteu as partes, inverteu. Normalmente as consequências afetam os descendentes, né? A prole do indivíduo. O outro tipo é translocação. Na translocação, eu tenho uma permuta, eu tenho uma troca entre os cromossomos homólogos, tá? Que são aqueles que têm genes semelhantes, ok? Muito bem. Então, a gente viu aí, as mudanças que podem ocorrer nos cromossomos. Agora, vamos ver as mutações que ocorrem na quantidade de cromossomos. É a mutação numérica. Eu posso ter por poliploidia ou aneuploidia. A poliploidia é o acréscimo de um conjunto extra na minha célula, um conjunto extra de cromossomos. A aneuploidia é a ausência ou adição desse cromossomo. Como assim, professora? Então, olha só, gente. Nós não temos 23 pares. Recebi 23 pares do meu pai e recebi 23 pares da minha mãe. Ok? Eu vou ter 46 cromossomos. E na
Poliploidia, eu tenho mais um acréscimo de um conjunto de cromossomos, ok? Não sei, aconteceu, é mutação, acontece do nada. Acrescenta mais um conjunto de cromossomos aí, fica quanto? 69. Então eu tenho triploidia. Ou eu posso acrescentar mais 23 ainda, e aí eu vou ter 92, tetraploidia. A maior parte se acontecer isso, acontece um aborto, tá? Não prospera, infelizmente. E acontece, né, das vezes a mulher ficar grávida e de repente perder, né? Aí a gente tem, gente, a aneuploidia por monossomia, que é a ausência de uma cópia de um cromossomo. Lembra que eu tenho 44 cromossomos, mas o último par de cromossomos é sexual? Ok? Então tem que ter mais 2 aqui para ter 46 cromossomos. Lá na síndrome de Turner, por exemplo, eu não tenho um cromossomo, tá faltando um, que é o sexual, tá faltando um. Então fica 45 cromossomos. O outro exemplo é a síndrome de Down. Lá na síndrome de Down, lá no cromossomo 21, eu vou ter mais um cromossomo. Em vez de eu ter um par de cromossomos no 21, eu vou ter três cromossomos. Beleza? Muito bem, meu povo. Falamos sobre cromossomos, sobre sua estrutura, sobre mutações cromossômicas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos para a nossa dinâmica? Na nossa dinâmica, então, você tem a primeira questão, que aí tem um esquema, e eu quero que você me diga qual é o tipo de mutação cromossômica. Na segunda, eu quero que você explique, né, o que é poliploidia e aneuploidia. Então, vamos dar um tempinho aí para você responder, depois a gente volta.
Muito bem, queridos, vamos comentar então aí a nossa resposta, as nossas questões, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui. Gente, considera o esquema abaixo. A mutação cromossômica representada é um caso de... Então, olha só, gente, você tem que dar uma olhada aqui com carinho, né? Observa que eu tenho cromossomo 1, par de cromossomo 1 e par de cromossomo 2. Os dois tiveram uma quebra, aqui ó, tiveram uma quebra. Esse pedacinho foi para cá e esse outro pedacinho veio para cá. Eu tive uma
troca, não é? Eu tive uma troca. Isso caracteriza o quê, gente? Inversão, trissomia, translocação, duplicação ou deficiência. Então, eu tenho translocação, beleza? Alternativa correta, letra C. Letra C. Dá uma olhada aqui no nosso gabarito. Olha aí no nosso gabarito eu tenho translocação, beleza? E aí, gente, observamos que os cromossomos representados trocam de partes entre si. Exatamente o que acontece na translocação, ok? Muito bem. E agora? Espero que você tenha acertado. Se não acertou, a gente está aqui exatamente para você aprender cada vez mais, beleza? Vamos para a segunda questão? Na segunda questão tá assim, né, gente? Explica o que são a poliploidia e a neuploidia. Gente, poli, vários, tá? Normalmente esse prefixo aqui significa não, tá bom? Então, se eu tenho vários na poliploidia, eu tenho, por exemplo, eu recebi 23 cromossomos de papai, 23 de mamãe, fiquei 46, ok? E aí, se eu acrescento mais um conjunto de cromossomos, por exemplo, 46, ou acrescento mais 23, gente, aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter a poliploidia, porque eu tenho um acréscimo de um conjunto extra de cromossomos, tá bom? Eu tenho eita, fui até redundante, um acréscimo de conjunto extra, mais uma adição, tudo para dizer que tem um acréscimo de cromossomos, um conjunto. Já a neuploidia, ou eu tenho menos um cromossomo, ou mais um cromossomo, ok? Ou eu vou ter um acréscimo, uma diminuição, uma ausência, ou vou ter um acréscimo, beleza? Vamos dar uma olhada no nosso comentário? Olha aí, ó, a poliploidia é o acréscimo de um conjunto extra de cromossomo em uma célula. Isso é incompatível com a vida, gente, não dá para viver com o acréscimo desse conjunto de cromossomos. Já a neuploidia, ou é ausência, menos um, ou é adição de cromossomo. Aí vai ocasionar alguma síndrome, todavia vai ter vida, beleza? Muito bem, gente, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os cromossomos, aí um conhecimento bem legal que faz parte da nossa essência. Bem, até uma próxima vez.